Olá, se você ainda não fez isso, por favor, considere se inscrever. Eu quero tentar chegar a 1 milhão de inscritos. Obrigado. Este caso aconteceu nos Estados Unidos no ano de 2015. Antes de mergulharmos neste caso, esteja preparado para um desfecho profundamente perturbador e frustrante. Esta história envolve uma jovem vítima cuja vida foi tragicamente interrompida e uma resolução que, para muitos, não trouxe justiça de verdade. Conheça Tierra Hall. Tierra nasceu por volta de 1997, filha de Courttia Pickens, e era originalmente do Texas. Não há relatos atuais que identifiquem o pai de Tierra, mas está claro que ela foi criada apenas por sua mãe. Courttia Pickens lembra de Tierra como uma criança animada e cheia de vida, com muita energia e personalidade. Apesar dessas lembranças, há poucas informações públicas sobre a infância de Tierra. Em 2012, Tierra e sua mãe se mudaram do Texas para Durham, na Carolina do Norte, onde Tierra mais tarde frequentaria a Jordan High School como caloura. Essa mudança ofereceu um novo começo para Tierra e sua mãe. Ela se adaptou rápido à nova escola em Durham, onde colegas eram atraídos por seu humor, energia e espírito animado. Tierra fez grandes amizades e tornou-se uma presença positiva e querida na comunidade escolar. Uma de suas melhores amigas era a Mia Wilson. Segundo Amia, elas se deram bem instantaneamente e se tornaram inseparáveis, descrevendo o vínculo delas como unha e carne. Quem conhecia Tierra dizia que ela era gentil e tinha espírito inocente, sendo vista como alguém incapaz de fazer mal até a uma mosca. Todas as manhãs, ela dizia para a mãe que a amava antes de sair para a próxima escola, sempre recebendo um "eu te amo" em resposta. Tierra gostava da escola e sonhava estudar na North Carolina Central University, querendo cursar administração para um dia abrir seu próprio negócio. Criada por apenas um dos pais, Tierra viveu dificuldades financeiras e decidiu construir uma vida confortável e estável para si. Ela tinha uma grande determinação para superar essas dificuldades. Durante seu tempo na Jordan High School, ela começou um relacionamento romântico com um garoto chamado Kelton Fox. O relacionamento começou normalmente, com poucos ou nenhum problema, mas, como muitos namoros juvenis, em novembro de 2014, o relacionamento deles tomou um rumo ruim e eles entraram em uma fase de idas e vindas. A mãe dela diria mais tarde que eles estavam sempre terminando e reatando. No entanto, durante as férias de Natal, Tierra terminou o relacionamento e dessa vez foi definitivo. A mãe de Tierra diria mais tarde que ela o descreveu como muito grudado, mas não conseguiu dar mais detalhes. Tendo passado por abuso em um relacionamento anterior, a mãe de Tierra estava especialmente atenta a sinais de dinâmicas não saudáveis. Embora nada no relacionamento de Tierra tenha levantado suspeitas, e Tierra não tenha expressado nenhum problema grave que preocupasse sua mãe. Na verdade, a mãe de Tierra descreveu Kelton como educado e respeitoso, lembrando como ele apertava sua mão e usava "sim, senhora", e não "senhora" ao falar com ela. Ele acompanhava Tierra até em casa após a escola para garantir sua segurança. Esse respeito fazia a mãe de Tierra se sentir segura perto dele, por isso ela ficou chocada com o que aconteceu depois. Ela acreditava que ele amava sua filha. Kelton Fox morava com sua mãe na Cherry Blossom Circle, em Durham, Carolina do Norte. Relatórios descrevem uma infância instável, pois seu pai o abandonou ainda jovem. Ele cresceu em um ambiente marcado por violência doméstica, o que lhe deixou cicatrizes emocionais duradouras. Os detalhes de seu passado seguem em grande parte privados, mas sabe-se que ele desenvolveu fascínio por armamentos. Ele possuía uma grande variedade de itens perigosos, incluindo uma machadinha e várias facas. Kelton Fox também frequentou a Jordan High School e estava no mesmo ano que Tierra. Em setembro de 2014, ambos estavam no terceiro ano do ensino médio. Como mencionei, o relacionamento deles começou bem, como documentado no diário de Kelton.
No começo, ele escrevia mensagens carinhosas para Tierra e desenhava corações com as iniciais K e T dentro. Mas com o passar do tempo, essas mensagens mudaram de tom. Elas ficaram um pouco mais intensas. Kelton ficou cada vez mais obcecado por Tierra. Agora, ao lado desses corações, ele escrevia frases como "é você e eu, só você e eu". Depois, frases ainda mais definitivas e intensas, como marido e esposa para sempre, e juntos até o fim. Em seguida, houve outra mudança no tom do diário dele. Deve ter havido alguma turbulência no relacionamento nessa época, pois ele começou a escrever monólogos, incluindo coisas como "por que você não pode simplesmente ser grata?". E novamente, claramente em desespero, ele começou a escrever coisas como "há uma escuridão dentro de mim, eu sou um selvagem". Especialistas que mais tarde analisaram os diários de Kelton Fox concluíram que ele tinha uma obsessão patológica severa e um comportamento controlador em relação a Tierra Hall. Esses escritos supostamente detalhavam pensamentos violentos e um ciúme intenso, mostrando sua incapacidade de lidar com o término do relacionamento, e ele mantinha sua fixação em possuí-la completamente. Kelton ficou muito chateado. Expressou em seus diários sua suspeita de que Tierra havia o traído. Logo, ele começou a escrever com puro ódio. Em seus diários, Kelton escreveu frases perturbadoras como "estou cansado de tudo, cansei de bancar o herói. Vou tomar sua alma". Em seguida, ele mencionou um desejo incontrolável por sangue. Essas anotações revelam traços que os analistas descreveram como narcisistas e sociopáticos. No Facebook, Kelton usava o nome King K. The Savage, um pseudônimo que ele utilizava tanto online quanto em obras de arte, no estilo grafite. Ele chegou a dizer que Tierra era sua rainha. Na sexta-feira, 27 de março de 2015, Tierra saiu para ir à escola. Era um dia como qualquer outro. Era um dia nublado e ameno em Durham, às vésperas do Spring Break, período que Tierra Hall estava animada para passar com sua melhor amiga, Amy Wilson, junto com um grupo de amigos muito próximos. Enquanto Tierra passava de uma aula para outra naquele dia, imagens das câmeras de segurança mostraram que ela se movia com uma cautela incomum e seu comportamento estava mais reservado do que o normal. Segundo relatos, ela olhava por cima do ombro e verificava os cantos como se estivesse tentando evitar alguém. Mais tarde, naquela tarde, às 16h16, Tierra se encontrou com seu ex-namorado, Kelton. Até onde sabemos, após o término, os dois continuaram amigos. Os dois caminharam juntos, conversando casualmente, sem nada parecer fora do comum. Para um observador, a interação deles parecia amigável, sem nenhuma tensão visível. Tierra fez uma pausa e sentou-se em uma fileira de armários dispostos estranhamente. Kelton, de repente, deu um passo à frente de Tierra e, em um movimento rápido, tirou o celular da mão dela. Ele continuou balançando e balançando para pegar o celular. Alguns acham que Kelton agiu por paranoia ao querer checar as mensagens ou redes sociais dela para ver se conversava com outros garotos, enquanto outros pensam que ele sabia que pegar o celular iria provocá-la. Depois de finalmente pegar o celular de Tierra, Kelton saiu correndo. Claramente frustrada, Tierra desceu do armário, levantou a cabeça e começou a seguir Kelton. Nesse momento, Tierra parecia não se abalar. Ela o seguiu com um sorriso, provavelmente achando que ele estava apenas brincando ou até mesmo sendo galanteador. No entanto, sem que ela soubesse, Kelton supostamente tinha intenções mais sombrias que iam muito além de uma simples provocação inofensiva. Kelton a levou para fora do terreno da escola e para o bairro ao redor, ignorando os pedidos dela para que ele parasse e devolvesse o telefone. Determinada, Tierra continuou seguindo, sua frustração aumentando à medida que Kelton avançava, sem sequer olhar para trás uma vez sequer. Eventualmente, ambos ficaram cansados, mas continuaram andando pelas redondezas da Trotter Ridge Road, separados por uma distância constante de 25 metros. Para onde ele estava indo,
E porque ele insistia nessa perseguição sem sentido, Kelton a levou até uma casa, 4123 Trotteridge Road, que ficava a 2 quarteirões e aproximadamente 300 metros a noroeste da Jordan High School. A propriedade em 4123 Trotteridge Road era ampla, cercada por árvores maduras que lhe davam uma sensação de isolamento, quase de reclusão. O terreno parecia ter sido esculpido diretamente da mata ao redor, criando um limite natural que proporcionava privacidade e limitava a visibilidade. De acordo com fontes, essa propriedade já pertenceu à mãe de Kelton, então é justo supor que ele a conhecia muito bem. A casa estava abandonada e ficava a aproximadamente 40 metros da estrada por trás de uma fileira de árvores. A propriedade, na Trotteridge Road, não estava em ruínas, mas parecia abandonada e sem mobília, como se reformas tivessem começado, mas tivessem sido deixadas inacabadas. As evidências apontam para a seguinte sequência provável de eventos. Kelton conduziu Tierra pelo lado da casa, indo em direção à varanda dos fundos mais isolada. Ele parou de repente, deixou o celular dela cair no chão e observou enquanto Tierra passava por ele para pegá-lo. Com as costas voltadas para ele, Kelton sacou um canivete e começou a se aproximar dela silenciosamente. Num ato brutal de selvageria, ele cravou a lâmina em Tierra várias vezes. No início, ela soltou um grito de gelar o sangue que os vizinhos ouviram, mas a sequência de facadas que se seguiu logo silenciou os gritos. Kelton a esfaqueou pelo menos 14 vezes, com vários ferimentos no rosto e ao redor dele, atravessando a camiseta até o peito e mais alguns na região do pescoço. O ataque foi tão brutal e horrível que parte da faca quebrou e ficou presa na bochecha dela. Kelton a atacou com tanta ferocidade que rompeu vários vasos sanguíneos, fazendo o sangue espirrar por toda a área. A varanda se tornou uma cena macabra, com sangue nas paredes inferiores, nas molduras azuis das janelas e na porta dos fundos. Todas as evidências indicavam uma luta violenta. Tierra Hall morreu tragicamente nesse local. Depois que Kelton atacou brutalmente e matou Tierra, ele usou um isqueiro para gravar pichações na porta azul dos fundos da casa. Essa mensagem dizia Kincaid the Savage, uma referência ao apelido que ele havia dado a si mesmo nas redes sociais e em seus diários, simbolizando sua obsessão por controle e dominação. O perfil psicológico de alguém capaz de cometer um crime violento e depois inscrever seu título como rei e se autodenominar selvagem aponta para uma pessoa com um senso profundamente distorcido de superioridade e um amor pela violência. Isso não é algo que você encontra com frequência entre criminosos perigosos. Não se sabe para onde foi a arma do crime, então presume-se que ele se desfez dela após o assassinato. Depois de queimar as palavras na porta, Kelton se afastou calmamente do corpo sem vida de Tierra, refazendo seus passos de volta para a escola. Seu retorno indiferente, caminhando pelas mesmas ruas, sem aparente preocupação, deixou os investigadores e a comunidade profundamente perturbados. A maneira calculada de sua saída levantou questões sobre se suas ações foram premeditadas. Às 16h57, com o crime concluído, Kelton voltou para a escola e foi direto ao banheiro. Seu suéter vermelho cobria as mãos para ocultar sangue ou qualquer evidência na pele. As câmeras de segurança registraram seu comportamento, indicando ainda mais sua consciência e intenção de ocultar o envolvimento. O ato deliberado de ir diretamente limpar contribuiu para a teoria de que as ações de Kelton foram premeditadas e calculadas. Após sair do banheiro, Kelton reapareceu com as mãos descobertas, sugerindo que ele havia tentado limpar qualquer vestígio de sangue das mãos. Kelton trocou de roupa, colocou um moletom com capuz e foi à secretaria ligar para a mãe buscá-lo. Juntos, Kelton e sua mãe saíram da escola para o fim de semana. Durham Communications, essa ligação está sendo gravada. Sim, minha namorada e eu estávamos apenas caminhando e tem uma casa que acabou de ser vendida na Trotteridge, número 4123.
Olhamos pelas janelas de uma casa bonita e demos a volta pelos fundos. E tem uma senhora deitada dormindo. Achamos que ela está dormindo. Mas de qualquer forma, ela estava deitada atrás da casa, no chão, bem atrás da casa. Exatamente 2 quarteirões antes do Colégio Jordan. Quando a polícia chegou ao local e encontrou o corpo de Tierra, ficou imediatamente claro que ela estava morta. As equipes que atenderam à ocorrência isolaram rapidamente a área e delimitaram o local do crime. O nível de violência indicado na cena do crime não deixou dúvidas quanto à gravidade do crime, levando as autoridades a coletar evidências meticulosamente, incluindo os padrões de sangue e as mensagens queimadas na porta da propriedade. A cena horrível e trágica mexeu profundamente com os detetives, que ficaram determinados a encontrar quem havia cometido tal ato de brutalidade. Mas primeiro, os detetives precisavam identificar Tierra. Na cena do crime, a polícia encontrou uma capa de celular rosa e fones de ouvido pretos, mas não havia nenhum celular junto com eles. Então, eles continuaram procurando. A polícia encontrou um papel parcialmente saindo do bolso traseiro de Tierra. Era uma autorização de saída da escola dela, permitindo que ela saísse da aula no dia 27 de março de 2015 com uma assinatura em tinta azul, mas sem nome. Os investigadores contataram a escola para mais informações. Eles conversaram com o vice-diretor, informando-o sobre o assassinato e revelando que a vítima era uma aluna da escola dele. A polícia passou a analisar as imagens das câmeras de segurança da escola. O vice-diretor e os detetives vasculharam as imagens das câmeras, começando pelo horário do almoço no dia do assassinato, procurando por uma jovem negra vestindo calça de moletom cinza e uma camiseta do Elmo. Eles identificaram uma possível correspondência e começaram a monitorar seus movimentos pelas câmeras. Eles a seguiram e, 1 minuto depois, ela caminhou até a escada e foi nesse momento que a qualidade da imagem era suficientemente clara para determinar que ela era a vítima, Tierra Hall. A polícia foi até a casa de Tierra para informar sua mãe sobre a notícia trágica. E com isso, a mãe de Tierra ficou devastada e seu mundo parou. Apesar do luto, ela conseguiu fornecer informações vitais aos policiais. Ela forneceu o número do celular da filha, permitindo que a polícia rastreasse os últimos locais do aparelho para localizar sua posição. Enquanto faziam buscas na vizinhança, uma testemunha feminina se apresentou, dizendo à polícia que ouviu uma mulher gritando na sexta-feira, 27 de março. A polícia descobriu que os vizinhos tinham sistemas de segurança residencial. Os detetives começaram a revisar as imagens e perceberam um jovem negro andando sozinho pela rua, com uma jovem o seguindo cerca de 25 metros atrás. Ao mesmo tempo, outros investigadores analisavam imagens das câmeras de segurança da escola. Os investigadores acompanharam os movimentos de Tierra até ela encontrar um jovem negro vestindo uma blusa vermelha, calças azuis largas, uma corrente no pescoço e dreadlocks. Ele foi identificado como Kelton Fox. A polícia observou Kelton nas imagens e viu que ele entrou no banheiro, possivelmente para lavar o sangue das mãos. A polícia coletou amostras do banheiro onde ele lavou as mãos e identificou o DNA de Tierra. A história estava se encaixando rapidamente e as evidências estavam se acumulando. A polícia acreditava que agora sabia quem era o assassino. Na terça-feira, 31 de março de 2015, a polícia acreditava que tinha provas suficientes para prender Kelton. Então, às 11 horas, eles o prenderam por homicídio em 1º grau. A polícia notou que, ao ser questionado sobre o motivo da prisão, ele respondeu de forma estranha, murmurando: "Um dos meus amigos se foi." De acordo com a polícia, ele parecia desinteressado, sem medo, pânico ou remorso. Por outro lado, a mãe de Kelton desabou instantaneamente com a notícia. Ao ser entrevistada, a mãe dele relatou como contou a Kelton sobre a morte de Tiara no domingo anterior. De acordo com ela, quando deu a notícia, ele ficou devastado. A reação dele foi de profundo sofrimento. Quando Kelton foi entrevistado pela polícia, ele começou mentindo, dizendo que nunca saiu da escola.
Mas a polícia sabia que ele estava mentindo e imediatamente o confrontou com as imagens. Quando eles revistaram a casa de Kelton, encontraram uma bainha de faca verde com inscrições por toda a parte. As inscrições diziam "Selvagem". Ao inspecionar mais de perto, a polícia encontrou sangue na bainha. Dentro do quarto dele, eles também encontraram desenhos em estilo grafite em papel dizendo "Kincaid the Savage", combinando com a placa encontrada na cena. Também encontraram seus diários, que sugeriam um possível motivo. Ao entrevistar Kelton novamente, a polícia fotografou as roupas que ele vestia. A polícia ficou completamente surpresa quando percebeu que os tênis Adidas preto e branco dele tinham manchas de sangue. Esse sangue foi analisado e o DNA correspondia ao de Tierra. Kelton foi acusado de homicídio em primeiro grau na sala de interrogatório e preso aguardando julgamento. Na primeira audiência de Kelton, o juiz disse que ele poderia pegar pena de morte se fosse condenado por homicídio em primeiro grau. No entanto, o defensor público Lawrence Campbell lembrou discretamente ao tribunal que Kelton tinha apenas 17 anos e, portanto, não era elegível para a pena capital devido à sua idade. O juiz, então, reconheceu isso e afirmou que a prisão perpétua seria a pena máxima. Apesar da falta de provas de premeditação, os detetives levantaram suspeitas de que o ataque a Tierra pode ter sido planejado. Por conta da idade de Kelton e da falta de provas para homicídio em primeiro grau, a promotoria propôs acordo por homicídio em segundo grau. Kelton Fox aceitou o acordo para evitar um julgamento com o júri. A equipe de defesa dele também citou vários fatores atenuantes no caso, incluindo uma infância traumática, exposição à violência doméstica e problemas contínuos de saúde mental. Registros do tribunal mencionaram um diagnóstico de TEPT, além de sinais de transtorno de personalidade borderline, alucinações e paranoia, sugerindo que Kelton estava instável há algum tempo. No final, na terça-feira, 14 de junho de 2014, com 20 anos de idade, Kelton recebeu sua sentença. Ele recebeu uma sentença de 12 a 15 anos de prisão. Segundo os termos do acordo judicial, Kelton Fox pode ser libertado já na casa dos 30 anos, com a oportunidade de reconstruir sua vida fora da prisão. Não há evidências claras de que Kelton Fox tenha demonstrado remorso ou arrependimento pelo assassinato de Tierra Hall. Durante o processo judicial, ele admitiu o assassinato, mas demonstrou pouca emoção. Esse desfecho contrasta fortemente com o destino de Tierra Hall. A vida dela foi brutalmente interrompida, deixando sua família e amigos para lamentar o futuro que ela nunca terá. Os tribunais retiraram um homem muito perigoso de circulação, mas foi por tempo suficiente.